O Atual está de volta e hoje tem uma receita muito interessante. Primeiro que ela é, assim, uma campeã de vendas nas praias cariocas, viu? Região dos lagos, todo mundo gosta de saborear essa delícia. Segundo, ela é muito nutritiva, sim, viu? Porque leva tapioca e coco. Já desvendou o nosso mistério? Vamos fazer cuscuz, né? Oh, coisa boa! Só que, como já leva açúcar, né? Se você quiser substituir até por açúcar adoçante, mas aquele que vai até o forno, ao fogão, você pode. Aí você só vê a quantidade certa para substituição. E ao invés de colocar o leite condensado por cima, você pode colocar mel, que também fica saboroso e muito suculento. Então, nós vamos usar o mel por cima dessa delícia. E outra dica é usar o coco fresco ralado. Hoje em dia, alguns hortifrutis, alguns supermercados, armazéns, eles até já vendem, né, o coco fresco ralado. Então, é também muito fácil, mas um raladorzinho não vai fazer mal a ninguém. O que nós vamos precisar? A tapioca. A tapioca, ela é muito nutritiva, assim, ela não tem glúten, né? Então você fica mais saciado em relação à fome, e até pessoas que têm problema, né, com glúten podem comer o cuscuz tranquilamente. Então, para dar certo, a gente tem que hidratar essa tapioca junto com açúcar, o coco. Fazer cuscuz é muito fácil. Não tem que cozinhar, não tem que ficar no fogão, não tem que ir para o forno, não tem nada disso. Cuscuz basicamente é misturar tudo. Só que nós já temos aqui na nossa leiteira um leite que já foi fervido, então ele está bem quente. E nós vamos misturar justamente isso daqui. Olha só. Vamos colocar a tapioca. Não adianta fazer pouquinho não, viu? Porque cuscuz todo mundo gosta. Açúcar ou adoçante, né? Se você preferir. Aí fica de acordo com o que você pode também. Ó, não tem glúten, né? Mas tem lactose, porque nós vamos usar o leite, né? O leite de vaca. E vamos usar também leite de coco. Então, nós vamos fazer uma mistura. Nós vamos... Tem gente que só coloca o leite de vaca, mas para dar um saborzinho bem especial, o leite de coco vai ficar uma delícia. Só que o leite de vaca, ele vai ficar bem quente. Ele já ferveu, bem quentinho, é leite fervido mesmo, tá? E aí você vai misturar. E agora a gente já coloca o leite de coco. O cheiro ficou melhor ainda. Olha que delícia. Nós temos aqui, a Divina reservou um para a gente colocar depois, né, por cima, para ficar bonito e também mais saboroso. E esse daqui para ficar no meio mesmo, ó, da mistura. Vamos misturando, é caprichado, viu? Esse cuscuz é o cuscuz da Divina. Ó, bastante coco, porque fica realmente muito saboroso. Vou pedir uma concha para você. E aí, olha só, basicamente é isso. Depois, a única dificuldade é ficar esperando ficar pronto, porque ele tem que hidratar bem. E aí, um tabuleiro quadradinho, tem gente que gosta de fazer numa forma tipo de para pudim, mas aí vai ficar a seu critério na hora de servir. Eu acho que o cuscuz, por exemplo, na praia mesmo, ele é servido, né, os quadradinhos, e realmente fica bem interessante. O formato é ele ficar dessa forma. E o tempo, quanto tempo, Divina, que vai ficar descansando assim? Pelo menos umas 4 horas, tá, gente? É que eu falo. A única dificuldade é esperar ficar pronto. Porque, de resto, é só isso aqui mesmo que a gente está fazendo. Ó, esse aqui vai ficar mais grossinho, um pouco. Quando ele hidratar, quando a tapioca hidratar, ficar tudo do jeito que a gente precisa, ele vai ficar
bem bojudinho, né? E aí você pode, tá quente, porque o leite, né, tava fervido. Aí você corta em quadradinhos e ao invés de colocar o leite condensado, é claro, né, quem pode, pode. E quem não pode, deve colocar o mel, que fica realmente muito saboroso, vai dar um toque cremosinho por cima, mais adocicado, né, para os paladares mais doces e fica realmente muito saboroso. E mel a gente encontra, né, vários tipos. Esse aqui é o de laranjeira, que é um dos mais tradicionais, eu gosto bastante, que ele é bem levinho, mas aí você pode usar o da sua preferência. E depois que ele estiver pronto também, estiver assim bem suculento e bem hidratado, a gente vai colocar esse coco por cima para que fique bonito também. Gostou da dica? A receita estará lá no nosso site, que é o atual.tv.br. E a gente vai aproveitar que a gente está falando de coco. Nós vamos a Campos falar com a Alessandra, que foi buscar alguns benefícios da água do coco também. É um período, né, que a gente consome bastante a água de coco, principalmente nas praias. Mas a água de coco é sempre muito bem-vinda. Confira. Nesses dias de calor, nada melhor que sombra e água fresca, não é verdade? Pois é, mas se essa água for de coco e estiver geladinha, melhor ainda, não é mesmo? E é sobre isso que a gente vai conversar agora com a nutricionista, a Cristiane Rodrigues. Ela vai passar detalhes, os nutrientes dessa água tão gostosa que as pessoas consomem e muito, principalmente nesse período de verão, de calor. Tudo bem, Cristiane? Tudo bom, Alessandra. É um prazer estar aqui com você, falando sobre a água de coco, tá? Que é uma bebida que agora no verão é muito consumida e a gente tem um clima que favorece a gente também fazer o consumo dela o ano inteiro. Então isso é muito bom, né, para nossa saúde. Tem algumas restrições, tá? Mas a gente pode estar tomando água de coco aí sem problema durante o dia. Agora no verão, abusar um pouquinho da água de coco. E quais são os nutrientes? Ela tem muito nutriente, muita coisa boa para o organismo, né? Tem, ela é muito boa, ela hidrata, ela tem sódio, potássio, magnésio, ela tem vitaminas, né? Tem esses minerais que eu falei para você. Ela é muito semelhante ao nosso plasma, então ela ajuda muito fortalecer a nossa imunidade por conta das vitaminas que ela possui. Ela hidrata a pele, cabelo. Então a gente não pode estar deixando de estar consumindo água de coco aí. Todos os dias a gente pode estar bebendo água de coco sem problema. Diz, inclusive, que é bem próximo, por exemplo, à composição do soro fisiológico. Fisiológico, exatamente, devido a esses eletrólitos que a água de coco ela possui e nos fornece. Isso aí. Agora, ela pode ser consumida assim, sem qualquer restrição ou deve ter alguns cuidados? Então, para aquelas pessoas que praticam atividade física, o consumo de água de coco é até um pouquinho maior. Importante fazer um pouco mais o consumo da água de coco após essas atividades. As pessoas que têm diabetes, hipertensão, problemas renais, tem que ter um pouquinho de cautela, tá? Ao tomar água de coco. Então, o ideal é 3 copinhos de 200 ml por dia. Não ultrapassar essa quantidade para não estar elevando aí a glicemia, a hipertensão. Então, tem que ter um pouquinho de cautela. Bom, e a gente vive também numa geração dieta, né? As pessoas que estão fazendo dieta para emagrecer podem consumir água de coco livremente? Então, Alessandra, olha só. A água de coco ela não pode ser substituída pela água, tá? Porque a água, ela não contém calorias, tá? Ela não tem esses minerais que a água de coco nos fornece. Então, em quantidades superiores que a gente consome de água de coco, a gente está consumindo uma quantidade muito grande também de sais minerais que vêm de alimentos, de outros alimentos que a gente está consumindo durante a dieta. Agora, Cristiane, muita gente não abre mão da polpa, né? Do coco. Quantas vezes a gente está lá na praia, toma o coco, aí de repente a própria pessoa que está vendendo fala assim, vou abrir para você. Abre aquela carne molinha ou um pouquinho mais firme, deliciosa, que muita gente não abre mão. Essa sim é rica em caloria, né? Isso, porque a polpa do coco, ela tem a gordura. É uma gordura boa, tá? Para nossa saúde, mas consumida em excesso pode prejudicar sim a nossa saúde. A gente consome a água de coco, tirou do coco e imediatamente consumiu. Claro, é o ideal. Mas e aquela que é industrializada? Os nutrientes são preservados? São. Essas industrializadas, elas podem ser consumidas também. Elas têm os mesmos nutrientes que a água de coco nos oferece, a água de coco in natura. Tá certo que a água de coco, né, que você compra no coco e toma ali na hora, ela é até mais gostosa porque você percebe que ela é bem natural. A água de coco industrializada, ela nos fornece os mesmos nutrientes, mas ela tem a química, né, que é
para conservar aquela água de coco na caixinha, mas ela pode ser consumida igual a água de coco normal, sendo que ela tem uma durabilidade de no máximo 3 dias depois de aberta. E a água de coco, depois que você abre, no caso do coco, né, in natura, você tem que consumir na hora, porque senão as vitaminas principalmente vão perdendo suas propriedades. E criança, pode consumir água de coco? Pode consumir água de coco, deve consumir água de coco, até porque agora no verão as crianças, elas brincam muito, elas correm muito, principalmente na beira de praia, às vezes nem percebem que estão suando, estão perdendo os minerais, nutrientes, então elas devem consumir água de coco sim. Bom, e a gente vai ficar por aqui brindando, né? Claro que com água de coco, essa geração de calor intenso e de saúde. Com você, Luciana. Obrigada, Alessandra, mais uma vez. E olha que dica legal, né? Além da água de coco ser muito saborosa, faz muito bem à saúde. Vale a pena a gente colocar aí na nossa dieta. Me diz uma coisa, você está pensando esse ano em trocar de carro, comprar um carro novo? Então não perca, no próximo bloco a gente vai falar sobre esse assunto. Não saia daí, o Atual volta já.